Boa noite. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações. Que a alegria da presença do Espírito Santo possa ser a direção e a segurança para a sua vida. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar e adorar ao Senhor. Nosso desejo sincero, Deus conhece o nosso coração. Quando deixamos a nossa casa e nos dirigimos à igreja, é porque nós temos um encontro marcado de uma forma muito especial com Deus. Quando nos reunimos com os nossos irmãos e queremos adorá-lo, servi-lo, amá-lo. Então é isso que nós vamos fazer nesta noite. Estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Senhor. No último final de semana, nós queremos ter, na sexta, sábado e domingo, uma série de palestras aqui à noite sobre a família no contexto da pandemia, os desafios da saúde espiritual e emocional. Dr. Reinaldo, que é pastor, professor, psicólogo, estará conosco durante 3 dias para conversar conosco sobre essa realidade que tem alcançado a todos nós, tá bom? A família no contexto da pandemia, o desafio da saúde espiritual e emocional. Conto com vocês, convidem mais alguém. Quinta-feira, culto de oração presencial, viu, irmão PC? Aqueles que puderem vir, aqueles que já estão vacinados, nós vamos guardar todo o distanciamento e todas as questões. Então, nós vamos ter o culto de oração presencial e também será transmitido pelo Zoom para os irmãos que, porventura, não possam estar aqui conosco. Tá ok? Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui conosco. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por este momento de culto, quando nos reunimos e na tua presença nos encontramos para te adorar, para te louvar, para te exaltar e para ouvir a tua voz. Certamente o Senhor tem algo a nos dizer nesta noite, por isso fala ao nosso coração, Senhor. Fala de uma forma especial a todos quantos aqui estão, pois carecemos de ouvir a tua voz, precisamos de ouvir a tua voz em nossos corações. Que ao final deste culto tenhamos a plena convicção de que estivemos na tua presença, de que fomos tocados pelo teu Espírito Santo, pois esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, e nós queremos cantar sobre que o nosso Deus é santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus com uma alegria no nosso coração, vamos expressar do mais profundo do nosso ser, que nós declaramos que o Senhor é santo, que Deus é santo, que Deus é poderoso. Então, você vai ficar de pé e nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos adorar ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus. Bom é rever os irmãos, alegria de reencontrar, de rever algumas pessoas queridas entre nós. Que bom. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, vamos cantar santo, santo, santo é o Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Louve ao Senhor, declare isto ao nosso Deus. Poderoso,
ao Senhor. Seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Então louve ao Senhor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Só as vozes. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. A palavra de Deus nos diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E o que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Assim sejamos, assim façamos. Eu vejo o Rei da Glória com os olhos da fé. Eu sinto e vejo vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. A terra então vai cantar Hosana. Vamos louvar o Senhor com esta canção, Hosana. Eu vejo
Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos adorar ao Senhor cantando o hino de número 193 do Inário para o culto cristão. Maravilhosa graça. A graça que nos transformou, a graça que nos alcançou, a graça que mudou a nossa vida. Pela graça vivemos, pela graça caminhamos nesta vida. A graça é um presente imerecido, algo que nós não merecemos e recebemos. E a graça mudou a nossa vida, nos tirou do destino das trevas e da perdição eterna e nos trouxe para a gloriosa luz do Senhor. Enquanto vamos cantar sobre essa maravilhosa graça, teremos a oportunidade de também consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perene, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Amém? Que graça maravilhosa que nos alcançou. Como é gostoso cantar e sentir isto. Graça, graça, insondável, inexplicável. Como podemos explicar tudo isto?
Eu me pergunto, como uma pessoa pecadora, finita, falha como eu, posso entrar em um relacionamento com Deus santo, perfeito, infinito? Religião tem que responder esta pergunta: como eu, este ser pecador, pecaminoso, finito, falho, posso estabelecer um relacionamento com Deus santo, perfeito, infinito? A resposta nós conhecemos. Só e tão somente pelo sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas como posso compreender e como posso entender isto? Sabe, a vida abundante só é possível quando reconhecemos que tudo que é a nossa vida se resume no nosso Salvador e o que Ele fez por nós no Calvário. Cristianismo é contemplar a mensagem da cruz, é crer que Deus nos redime dos nossos pecados e nos liberta do que éramos antes, nos tornando novas pessoas. E agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deus expressou o seu amor incondicional por nós na cruz, não por causa do que Ele vê em nós, não por causa do que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque é de sua natureza, da própria natureza de Deus, pois Deus é amor. E Ele ama porque Ele amou, Ele ama a mim e a você na sua essência porque Ele amou. Não tem nada a ver com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu faça. Ele me ama porque Ele amou. Primeira coisa, eu preciso entender que o amor de Deus se resume nele, não em mim, não nas minhas ações, não no que faço, não no que penso, mas Deus me ama porque Ele é amor. Precisamos compreender isto. Então, o que é justificação? Sabe, tem muitas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, se tornaram crentes, mas carregam sobre si ainda o peso de todo um ser natural e pecaminoso. Nós fomos justificados. Mas o que significa justificação? Justificação significa o ato que alguém determina a nossa inocência, ou que não somos mais culpados. Ora, eu preciso entender que diante de Deus eu não sou mais culpado, eu sou inocente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, há uma diferença entre justo e justificação. A justificação é declarado justo aos olhos de Deus. Eu me torno justo aos olhos de Deus. Como acontece isso? Como pode acontecer esse ser infinito e santo me torna uma pessoa justificada, justa perante os seus olhos? É sobre isso que nós vamos pensar um pouco. Sobre o caráter da justificação. O caráter da justificação tem 3 bases. Tudo é Deus, é a respeito e sobre Deus. Tudo é sobre a graça e tudo sobre a fé. Nesse tripé nós compreendemos o que é justificação. Sabe, sobre Deus, a justificação é fora de nós, é algo que Deus faz a nosso favor. Vamos ver isto na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Paulo trata, e esta é uma das cartas mais profundas e de ensinos sistemáticos, onde Paulo quer deixar bem claro que somos justificados nesta nova vida em Cristo Jesus. Vou ler alguns versículos deste capítulo 5, a justificação pela fé e paz com Deus. Paulo começa dizendo no versículo 1 dessa sua carta aos Romanos, deste capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, olha bem, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2.
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O versículo de número 8, Paulo continua dizendo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos para o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, o Senhor. A justificação, ali começa fora de nós, porque é um ato de Deus. Sim, é Deus que, a favor e em seu favor, nos justifica. É justamente isso que diz o versículo de número 9. Logo mais, muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos ele salvos da ira. É o sangue de Jesus Cristo. Todos nós estávamos condenados, distantes, separados de Deus. Então Deus, no seu imenso amor e na sua bondade, Ele determina que o seu próprio Filho venha a este mundo e morra na cruz em nosso lugar, para que o seu sangue nos purifique dos nossos pecados. Existia um preço a ser pago, existia um ato a ser cumprido, a fim de nos justificar. O que aconteceu é que Jesus tomou os meus pecados, Jesus tomou as minhas culpas, Jesus tomou tudo o que eu tinha feito de errado e levou sobre si. Não é o que eu faço, não é o que eu penso, mas é o poder de Jesus, o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário que me torna justo. Eu sou justificado. A justificação é um ato de Deus. Sabe, precisamos entender que Deus não amará você, Deus ama você. Deus não há de redimir você, Deus já redimiu você. Ele não vai te reconciliar, Ele já te reconciliou na morte de Cristo Jesus, do seu Filho. Ele não vai justificar, Ele já te justificou. Então eu estou justificado. Jesus morreu na cruz, levou sobre si os meus pecados e me trouxe de volta ao meu relacionamento com Deus, me tornando agora não mais culpado, e sim inocente. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A grande pergunta é, se eu fui redimido, se eu fui amado e sou amado, se eu fui reconciliado e sou reconciliado, se sou justificado, o que devo fazer? A grande questão nossa, irmãos, não é acreditar ou desacreditar nesse relacionamento que Deus estabeleceu através da justificação pela morte de Cristo. É que tipo de vida eu vou viver? Eu sei que Jesus me amou, eu sei que Ele morreu na cruz em meu lugar, ali Ele tomou sobre si os meus pecados, e Ele os perdoou do passado, do presente e do futuro. Ele me trouxe de volta a um relacionamento com o Pai. E agora? A pergunta é como você responde a isso tudo? E quando viverá o que Ele, Deus, planejou para você? A vida abundante que Cristo Jesus deseja.
Porque muitos de nós conhecemos a palavra, muitos de nós sabemos que Jesus morreu, que Ele nos justificou, mas a grande pergunta é, como responder a esta justificação? Deus tem algo extraordinário, tem algo maravilhoso, tem um projeto extraordinário para a minha vida e para a sua vida. Mas só a vivemos plenamente quando reconhecemos que fomos justificados, que temos intimidade com o Pai e que queremos cumprir a vontade dEle. Sabe, essa justificação parte de Deus, não de mim. Eu não posso fazer nada a não ser responder, a não ser olhar para a cruz do Calvário, entender que Jesus pagou os meus pecados e dizer, Senhor, eu fui justificado, eu posso ter intimidade com Deus, eu posso viver na presença do Senhor, eu posso ter alegria, eu posso ter a vida abundante, resultado desta justificação. Mas continuamos como filhos distantes do Pai, como filhos pródigos, longe da abundância que Deus deseja derramar sobre nós. Nós mesmos criamos impossibilidades para que as promessas de Deus não caiam sobre nós. Nós fomos justificados diante do Pai, nós não somos mais culpados. Jesus tomou sobre si todas as nossas culpas, todas elas, todos os nossos pecados, e nos tornamos justos. Justos. Por isso muitas pessoas não compreendem a salvação, porque é algo tão simples. Sabe, justificação tem a ver tudo com Deus. Ele é o ativo nesse processo. Ele nos ama, Ele nos transforma. Ele deu o seu próprio Filho como o único meio para pagar o preço, um único preço que nos tornaria inocentes, não culpados, não mais vivendo sob a ira de Deus. Mas também é tudo sobre graça, quando Paulo escreve aos Gálatas, e no capítulo 2, no versículo de número 16, Paulo escrevendo àquela igreja na Ásia Menor, ele diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obra da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A justificação é um presente de Deus. Eu não consigo comprar a justificação, nem obra alguma que eu possa fazer me justifique diante dele. A obra é de Deus, é graça, é um presente imerecido, não é do homem. Nenhum esforço humano pode obter a justificativa ou a justificação, a não ser a graça de Deus em nós. Se faço algo para merecer, isso não é graça. Se compro ou pago algo, também não é graça. Isso é uma obra divina em nós. Só necessito reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, aceitar esse sacrifício como único e suficiente para minha justificação. E Ele nos declarou justos, livres e certos da vida eterna. É tudo sobre Deus, é tudo sobre graça, tudo sobre fé. Se de um lado é a ação de Deus em nossas vidas, a gente tem falado isso no estudo de quinta-feira. Do outro lado é a minha convicção, a minha fé, na certeza absoluta da ação de Deus. E ela começa quando olho para a cruz do Calvário e aceito esse sacrifício como o único e suficiente sacrifício para perdoar os meus pecados e para me justificar diante do Pai e para que eu tenha um relacionamento com Deus. Irmãos, por que não temos tido o relacionamento com Deus que podemos ter, que devemos ter, que Deus deseja que tenhamos? Talvez não entendamos muito bem que fomos justificados. Deixe-me chamar a sua atenção para a questão de justificação e santificação. As pessoas às vezes confundem isso. Justificação é Deus que opera. Santificação é o Espírito Santo.
Justificação é fora de nós, porque Deus opera através do sacrifício de Cristo Jesus, e Ele revela isso a nós, nos tornando não mais culpados das nossas culpas e das nossas transgressões, porque todas as nossas culpas e transgressões e pecados foram levados sobre Jesus, na cruz do Calvário. Santificação é o processo do Espírito Santo, e a santificação acontece dentro de nós. A santificação é a remoção do lixo dentro de nós, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que nos tornam, distantes do Senhor, que bloqueiam essa manifestação do poder das nossas vidas. Santificação, o Espírito Santo trabalha depois da nossa conversão, para que possamos, na medida do dia a dia, parecer mais com o caráter de Jesus Cristo, mudando a nossa vida. O Espírito Santo atua nos transformando no caráter de Jesus, nas nossas atitudes, nas nossas ações e nas nossas afeições. Esse processo acontece, primeiramente, quando fui justificados. E sabe de uma coisa? No versículo de número 17, do texto em que nós lemos dessa carta de Paulo aos Romanos, não é? Este texto ele é muito claro quando nos ensina verdades tão preciosas que podem mudar e devem mudar a nossa vida. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, isso é, o pecado entrou no mundo, muito mais os que recebem a abundância, veja bem, irmãos, a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, que nós precisamos entender, sentir, conhecer essa abundância da graça, esse presente imerecido de Deus sobre nós, o desejo de Deus nos abençoar, o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Quando estamos na presença, quando vivemos um relacionamento com Ele, isto acontece de forma profunda. A Bíblia nos ensina. Temos sido salvos pela graça de Deus. Temos sido amados pelo jeito, e somos amados do jeito que nós somos. Temos sido redimidos pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus que nos redimiu de todos os pecados. Temos sido reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe uma forma de retornarmos à comunhão e o relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, ao crer no sacrifício dele na cruz do Calvário. Temos sido justificados por esse sangue inocente, sem pecado, santo, que foi derramado em favor a mim e a você. Há mais de 2000 anos atrás, Deus já sabia que você iria nascer, e Jesus morreu naquele lugar e naquele dia por amor a você, para perdoar os pecados, para te purificar e te dar um lugar especial. Sabe, nós temos tido o nosso nome escrito no livro da vida. Eu não mereço, mas ao contemplar Jesus Cristo na cruz do Calvário, aceitando o seu sacrifício, o meu nome foi escrito no livro da vida. E eu não creio, como alguns pregam e dizem, que um dia é escrito, outro dia apaga. Deus não tem borracha para estar pagando um dia, você ganha e perde, você ganha e perde. Quando o seu nome é escrito no livro da vida, é escrito para sempre. Porque quando você crê no sacrifício, na cruz do Calvário, você não deixa de crer. Então precisamos entender absolutamente que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós temos sido adotados no reino de Deus, que nós somos filhos e filhas do poderoso e maravilhoso Deus, que nós fazemos parte da família de Deus, que estamos de passagem nesta terra, mas que um dia vamos viver para sempre com o Senhor na eternidade, que tudo aqui é transitório, efêmero e passageiro, e não devemos comprometer a nossa eternidade com a transitoriedade. Nós somos salvos para viver o plano e o propósito de Deus em nossas vidas.
quando fomos justificados mediante ao sacrifício de Cristo, e o Senhor nos redimiu, é porque Ele tem um propósito e tem um plano para a nossa vida. E jamais seremos felizes, jamais seremos completos, jamais sentiremos prazer, jamais sentiremos paz enquanto não estivermos plenamente no centro da vontade de Deus. Podemos ter tudo, alcançarmos o nível mais alto da intelectualidade, da educação, comprarmos e adquirirmos tudo que os nossos olhos desejam, tudo que sonhamos, mas seremos infelizes e tristes e miseráveis até o momento quando nos encontrarmos no centro da vontade do Senhor. Se Deus nos justificou em Cristo Jesus, é porque Ele deseja realizar o seu propósito, o seu plano em nossas vidas. Você foi criado por Deus e é alguém muito especial aos olhos dEle. Entenda isso, você é muito especial aos olhos de Deus. Quando você aceitar quem você é, não do seu ponto de vista, não do ponto de vista da sua esposa, do seu esposo ou dos outros, mas quando você aceitar quem você é do ponto de vista de Deus, porque Ele que te criou e o propósito dEle é divino para a sua vida. Quando você aceitar o ponto de vista de Deus sobre a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Algo vai acontecer de extraordinário no seu relacionamento com Deus. E com os outros da sua família e da família cristã. Algo vai acontecer no seu relacionamento familiar, no relacionamento com as pessoas não salvas, para que você seja usado. Você vai começar a experimentar o melhor de Deus para a sua vida, as experiências mais tremendas espirituais. Você vai conhecer seu sentimento de pertencimento. Você saberá e entenderá o que é ser selado pelo Espírito Santo. Você entenderá, saberá o que é ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque você viverá os céus antes do lugar, viverá em espírito nesta terra. Seu sentimento de confiança, seu sentimento de realização, sabe, que já está dentro de você, e talvez você não tenha se permitido revelar isso, será sentido e vivido, bem como o plano de Deus se realizará em sua vida, e você viverá e compreenderá o que significa a vida abundante. Você já foi justificada, ou justificado, por Deus em Cristo Jesus. Deus quer que simplesmente possamos reconhecer e aceitar, primeiro, o seu amor por nós. Como é difícil entender isso, aí a gente às vezes não compreende. Se Deus me ama, por que eu não permito que esse amor de Deus se cumpra em minha vida? É como alguém que é amado e não se deixa ser amado. Quantas vezes nós somos e agimos assim? Deus nos ama, precisamos compreender esse amor que nos cerca, nos rodeia e deseja nos orientar. Devemos, e Deus quer que aceitemos o perdão pleno dEle. Quantas vezes temos o sentimento de culpa, carregamos sobre os nossos ombros o passado, de coisas que fizemos ou deixamos de fazer. O Senhor jogou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O Senhor esqueceu de todos eles. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos nova criatura. Você foi justificado. Não há mais pecado, não há mais condenação para aqueles que estão vivendo na presença e no Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão escritos no livro da vida. Deus quer que aceitemos a reconciliação, porque mesmo podendo viver na presença dEle, estamos distantes. Deus deseja que aceitemos a redenção em Cristo Jesus. Ele nos redimiu. Redimir significa, Ele nos comprou 2 vezes. Ele quer que aceitemos e entendamos a justificação na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Lembre-se, o melhor da vida está na justificação. Quando eu entendo isto como base da minha vida cristã, passo a entender todas as outras áreas da vida cristã. E a justificação, ela parte de Deus. Tem como tripé Deus como agente, Ele que nos justifica e nos torna justos diante dos olhos dEle mesmo através do sacrifício. A graça que é algo imerecido,
por mais que eu tente fazer, se eu precisar acrescentar alguma coisa, isso não é graça. Porque graça é um presente. Se eu compro, não é um presente. Se eu faço alguma obra, alguma ação para receber, não é presente. Presente é algo que alguém te dá livremente. E a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a nossa fé, ela começa olhando para a cruz do Calvário e reconhecendo que o nosso Salvador morreu. E Ele se tornou Senhor da minha vida e Ele está me dirigindo agora. Você já foi justificado. Justificado pelo poder de Deus e pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora é a grande pergunta: como viver a vida abundante, a vida grandiosa e gloriosa que Deus tem para você? Você já foi justificado. Por que viver como um filho distante, pródigo? É como vemos tantas pessoas que tinham lares, vidas financeiras ajustadas e então se enveredam pelo caminho das drogas e passam a viver nas ruas. Nas ruas. Essa semana estava vendo alguém que mora nas ruas, uma pessoa muito famosa, foi casado com um ator muito famoso, mas devido às drogas, há 7 anos, mora nas ruas de Los Angeles. Estava entrevistando, ela dizia: porque eu não quero mais dar trabalho a ninguém, eu não sou merecedora. Algumas pessoas tentando ajudá-la, e ela dizia: eu não sou merecedora, aqui eu não tenho que dar satisfação a ninguém. E há 7 anos vive na rua. Quantos de nós estamos vivendo as coisas simples, quando temos coisas grandiosas e gloriosas para ser vividas na presença do Senhor? O Senhor já se justificou. Jesus morreu na cruz no seu lugar. Então, querido irmão, se ponha diante do Senhor. Entenda o sacrifício dele. E aí, entenderemos o que é ser livre dos nossos próprios pecados, porque às vezes continuamos em nossa mente com eles. E o Espírito Santo pode nos dirigir. E a nossa santificação é criar o caráter de Jesus em nós. Há sempre um recomeço. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa o que fizemos ou deixamos de fazer. Este é o momento de entender que somos justificados para viver a comunhão com Deus, na presença do Senhor. E se assim observarmos e entendermos, o Senhor fará maravilha em nosso meio. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos e diga: Senhor, eu entendo. Eu entendo, Senhor, que Jesus morreu na cruz em meu lugar. E Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Obrigado, Senhor. Se declare ao Senhor. Jesus te amou. Jesus morreu na cruz em seu lugar. Tudo o que Ele podia ter feito, Ele já fez. Agora é você. Como você responde a tudo que Jesus fez por você? Como você vai responder? É algo muito pessoal, algo muito individual. Deus tem algo extraordinário e maravilhoso. Eu queria que essa oração fosse a oração desta música que vamos cantar, 350, do Inário para o Culto Cristão. A Jesus Cristo contarei tudo, que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. Jesus pode, Jesus quer, Jesus vai fazer. Basta que você se declare, você se coloque na presença dEle. Vamos cantar. Jesus Cristo, contarei tudo, que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. Ó Jesus Cristo, meu mestre amado, aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele
solução. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. Ó Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Sei que este mundo quer atrair-me do bom caminho, me desviar, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. Ó Jesus Cristo, meu mestre amado, darei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Amém? Creia nisto, creia nisto. Queremos agradecer a todos que nos visitam. Bom rever vocês aqui conosco. Bom ter vocês aqui conosco. Deus abençoe. E os demais irmãos. Vejo que o irmão Danilo trouxe, né, a família. Que bom ter vocês aqui com a gente. Bonito ver também aquele banco ali do irmão Ezra. A gente vai aumentar mais um pouquinho os bancos, né? Que bom ter cada um dos irmãos. Que Deus possa abençoar os irmãos que tenham uma semana na presença do Senhor, sabendo que já foram justificados, possam viver para a glória de Deus durante essa semana. Nós vamos orar. Logo após, quero convidar o grupo de louvor para que possamos concluir cantando esse belo cântico: Deus cuidará de mim. Vamos orar? Pode vir vocês, eu estou aguardando para a gente, grupo do louvor. A gente vai cantar bem forte, é bom ter a consciência, né? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Como é maravilhoso quando entendemos, quando sabemos, quando cremos nisso. Cante essa música com fé, louvando ao Senhor e fazendo desta música a sua oração. Pai, obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor, pois somos justificados em Cristo Jesus. E justificados temos os nossos pecados perdoados e livre acesso à Tua presença. E os nossos nomes escritos no livro da vida. E agora somos Teus, Senhor, para sempre Teus. E um dia vamos ver para sempre contigo na eternidade, enquanto aqui estivermos. Ajuda-nos, Senhor, a parecer mais com Jesus. Que o Espírito Santo limpe o nosso coração e nos ensine a trilhar sempre na Tua presença. Nos dá uma semana de paz e de alegria, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé e nós vamos terminar cantando o cântico que diz: Deus cuida de mim. Preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas
cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de